Hello, Nalu People! Depois de uma longa temporada aí sobre sala e cozinha da AP Paulista, vamos falar agora sobre quartos. E para isso eu selecionei esse antes e depois de um quarto que nós fizemos na Irlanda, para ensinar vocês sobre como decorar o quarto com móveis soltos. Eu sou Nalu Guimarães, designer de interiores, especialista em estilo. Estou sempre aqui dando dicas de decorações para vocês. Gente, essa transformação que nós fizemos é mais uma do nosso atendimento à distância. Se você quiser simular o valor médio do seu projeto, é só clicar no link aqui embaixo, tá bom? Você consegue ver ali, ter uma noção do valor. Se gostar, pode pedir uma proposta personalizada. Vai ser um prazer ter o seu projeto na minha mesa de criação, tá? Esse quarto, gente, dá só uma olhada como que ele era antes. Ele era um quarto bem grande, ela escolheu itens grandes, teve aí um esmero em escolher uma cabeceira na mesma altura ali dos abajures, mas era uma cama muito pesada, num tecido pesado, numa cor pesada. Então tudo estava realmente chocando o espaço. É claro que ela teve um diagnóstico de estilo com a interferência do estilo colonial, sim, mas a gente poderia sim ter trabalhado esse estilo colonial um pouco mais delicado, considerando que todos os elementos da edificação, as esquadrias, as guarnições, né, das janelas, das portas, do rodapé, as paredes, tudo leva a casa mais para um design mais delicado. Se você não está entendendo nada sobre isso que eu estou dizendo aqui, porque você não tem a menor noção do seu estilo, clica no link aqui embaixo e participa do meu workshop Decore com Estilo. Ele dura um dia só. Durante 8 horas você fica numa sala comigo em grupo, onde a gente passa pelos principais ambientes da casa, sala, quarto, cozinha, banheiro, falando sobre o passo a passo, como começar, quais as principais medidas, o que não fazer e também trabalhando essa noção de diagnóstico de estilo, harmonização e mesclas de estilos. A gente sabe que muita gente tem muita dúvida sobre isso e para começar é fundamental. Se você não conseguir ficar ao vivo comigo, não tem problema, tá? O workshop fica gravado por 30 dias e você pode acessar depois. Então não perde essa oportunidade, entra para a próxima turma. Mas vamos lá, voltando ao assunto, gente. O antes estava legal, ela tinha esse carpete, né, bem clarinho, as paredes todas clarinhas, mas ela pesou na cama, no enxoval e nas cortinas. Quando a gente vai buscar itens soltos para decorar, e é muito comum as pessoas buscarem essas técnicas na hora que elas estão decorando, por exemplo, casas, apartamentos alugados, a gente precisa buscar itens coringas, itens que são fáceis de se adequar a qualquer tipo de decoração, porque se você for levar para outro lugar, você consegue ajustar bem em matéria de estilo com os elementos da edificação dessa outra casa. Então a gente vai sempre optar por tons neutros, por tons mais delicados, tons que vão trazer uma sensação de amplitude. Nesse caso, o quarto até era grande, ela não precisava disso, mas se ela se muda para um lugar pequeno, por exemplo, essa cortina pesa demais o espaço, né? Não funciona. E a gente precisa lembrar que a cama tende a ser o item mais volumoso da casa, tá, gente? Pensa aí, né? Às vezes é difícil você achar um sofá maior do que uma cama king, né? Uma geladeira, enfim, são itens grandes, mas a cama é o item maior. Então a gente tem que buscar cores delicadas, tá? Cores mais claras, evitar utilizar estampa no enxoval, porque vai ficar assim um item muito grande, né? E pode ficar um pouco confuso visualmente se a gente trabalhar com cor pesada ou com estampa. Ela ainda trouxe uma manta com uma cor muito viva, né? Um amarelo ocre, que é a cor exatamente complementar do azul marinho. Então a gente tem que evitar também nessa composição de adornos, de complementos, né? De enxoval, itens que possam vir a brigar entre si ali na proposta da decoração. Então a gente vai buscar mesinhas ao invés de colocar gaveteiros, porque vai ficar mais fácil de você compor. Se você for para um lugar menor, você consegue colocar essa mesinha em um outro lugar. Já um gaveteiro não é sempre que você consegue encaixar, né? Então esses itens complementares, mas que sejam mais coringas, eles vão te ajudar demais a ter uma segunda função para ele. Você pode colocar também uma banqueta, um seat garden, né, que são aquelas peças de louças que fica super elegante, funciona com estilos mais tradicionais como esse.
e você pode trazer ele eventualmente para uma mesa lateral, de uma poltrona, de um sofá, ele pode vir para a varanda, tem várias adaptações para os itens, né? É isso que vocês precisam pensar na hora que vocês vão decorar com móveis soltos. É importante também pensar em luminárias que sejam super adaptáveis. Você pode colocar ali tanto arandelas quanto luminárias de mesa, ao invés de investir, né, em luminárias de teto muito elaboradas. Muitas vezes é até melhor que você trabalhe com essas iluminações cênicas secundárias do que trabalhar com trilhos, por exemplo, que podem ficar grandes demais e você ter dificuldade de adaptação. Outro ponto muito importante na hora de decorar com itens soltos é pensar nos alinhamentos. Dá só uma olhada na solução que a gente trouxe, por exemplo, para o roupeiro. A gente utilizou um roupeiro já pronto, desses que a gente compra pronto mesmo, e a gente não conseguiu, né, encaixar, obviamente, no pé direito certinho ali dela. Aí o que a gente faz? A gente coloca ali uma roda-teto, gente, complementar, e só esse roda-teto que vai ser feito sob medida. Você evita de gastar uma fortuna com um roupeiro inteiro de marcenaria planejada e coloca ali só aquele acabamento para a gente realmente ter uma sensação, né, de um ambiente bem planejado, bem acabado, a sensação de que foi feito sob medida. E é tão simples. Esse roda-teto, por exemplo, gente, ele inclusive ele é necessário de ser colocado até quando a gente faz sob medida. Porque se a gente tiver algum desnível no teto, né, ou se a gente for abrir uma báscula, ele traz ali aquele afastamento com relação ao teto para que a porta não raspe, enfim, não bata no teto. Então, é super legal a gente buscar esse tipo de recurso. Aliás, você está gostando do tema desse vídeo? Se você gostou, deixa o seu curtir, que ele é super importante pra gente, tá? Esse joinha faz uma diferença que você não imagina. Então deixe seu joinha pra gente já saber que você gosta desse tipo de conteúdo, de antes e depois, junto com um conteúdo sobre móveis soltos para você aproveitar aí na sua casa. Outro ponto muito importante na hora de decorar com itens soltos é pensar nos tapetes. Você não precisa colocar um tapete, gente, enorme no quarto. Você pode colocar 2 passadeiras de um lado e do outro da cama, porque, mais uma vez, esses tapetes podem ser relocados em outras situações em outra casa. Você pode colocar ele numa circulação, você pode colocar ele no apoio de um outro quarto, você pode colocar ele numa entrada. Então, pequenos tapetes são mais fáceis de você equalizar em outros ambientes. Aqui nós tínhamos, por exemplo, esse recuo, né, dando ali para a parte da janela, que estava totalmente sem função. Ela não conseguia, digamos, habitar ali aquela área da janela, que é uma área tão gostosa, não sabia quais outros itens colocar no quarto, porque muitas vezes as pessoas só pensam mesmo na cama e no roupeiro. A gente trouxe aqui para essa situação um recamier, né, uma chaise longue, que funciona para a pessoa sentar com mais conforto, porque muitas vezes a cama pode ter um colchão muito mole e não ficar tão confortável. Cama alta a gente vai evitar, né, gente? Inclusive eu vou gravar um vídeo aqui só sobre erros de quartos e cama alta entre eles, tá? Porque, nossa, a gente tem que pensar que a gente também pode precisar sentar na cama, né? Mas aqui a gente trouxe esse recamier e não colocamos ele sozinho, isolado, solto ali no canto. A gente trouxe essa luminária de piso. É outro item, né, que é super prático de você adequar em vários outros lugares. Essa luminária de piso, ela pode ir para um outro quarto de bebê, pode ir para a lateral de um sofá, ela pode aparecer em tantos lugares legais na casa, não necessariamente no quarto mais uma vez, né? Então a gente consegue adaptar, né, e trazer novas funções para cada um desses itens soltos. Lembre sempre disso. Pensar naquele item, na hora que você for comprar aquele item solto, você tem que pensar, ele tem que encaixar em mais de um lugar, em 2 a 3 ambientes diferentes. Porque assim você vai ter uma versatilidade, vai conseguir se adequar super bem, vai ter uma decoração rica. Porque você morar de aluguel, né, e decorar com itens soltos, mas colocar só o básico para sobreviver, né, gente, não é legal, né? A gente até tinha uma composição legal nesse antes e depois aqui, né, tínhamos aí as luminárias de cabeceira, as mesas de cabeceira e a cama, mas fora isso o quarto estava pelado, né, gente? Por isso a gente trouxe novos itens, né, para essa decoração,
como por exemplo a cômoda, bem em frente à cama. A gente tinha espaço para isso e a gente colocou também um espelho, né, inclinado logo ao lado. Às vezes as pessoas não querem furar a parede, ai Ana, estou num imóvel de locação que não permite. Colocar esse espelho de corpo inteiro, né, bem alto, com 2 metros de altura, inclinado, apenas apoiado na parede, fica super elegante. Eu gosto muito de utilizar esse recurso. E esse espelho, gente, ele tem várias situações de adaptação também. Uma que eu adoro é colocar ele atrás de um aparador no hall de entrada. Se você coloca um aparador bem fininho ou um aparador de vidro, por exemplo, e esse espelho atrás, fica um luxo. Dá para colocar uns puffs também debaixo desse aparador. Então acaba que vira uma peça super coringa. Esse espelho ele pode ir para dentro de um closet numa outra situação, né? Ou você pode também colocar ele ao final de uma longa circulação de uma área íntima. Sabe aqueles corredores? É muito legal a gente colocar um espelho lá no fundo também para todo mundo na hora que estiver passando por ali dar uma checada no visual. O que vocês acharam dessa ideia? E se você quer conferir as fotos estáticas desse antes e depois, corre lá no nosso Instagram que eu tô postando lá no nosso feed. Tem várias dicas também de como decorar. Nossa, tem tanta coisa legal. Além disso, eu sempre posto o nosso dia a dia lá nos stories. Corre lá que vai ser um prazer ter você por lá conversando comigo, mandando suas dúvidas na caixinha que eu tô sempre interagindo com vocês. E para finalizar, gente, a decoração com móveis soltos, é importante a gente pensar numa bela cama com cabeceira. O quarto casal, ele fica muito mais sofisticado quando a gente tem esse tipo de composição. Eu, particularmente, inclusive no meu quarto antigo, que, digamos, está montado até hoje, eu tenho uma cama estofada com a cabeceira conectada, né? Aquela cama tradicional, porque eu acho realmente bem elegante. E você consegue transitar com essa cama em diversas situações. É bem legal, acaba que adapta ali ao tamanho do colchão que você já investiu e nunca se perde, gente. Uma cama boa é um item que dura 20 anos. Então, é interessante para você não ter que interferir no imóvel, ter que colocar uma cabeceira, ter que parafusar algo ou grudar algo ali na parede. A gente sabe que tem essas restrições e ficar sem cabeceira, gente, nem pensar, tá? Nem sonhe em ficar sem esse item, porque ele é fundamental na composição do quarto casal. Outro detalhe que você pode trazer é um plafond para a iluminação geral do quarto, mais elegante, diferenciado. Não tô falando em usar lustre não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Lustre de cristal ou pendentes não se usa em quarto, tá? É muito estranho a gente colocar um pendente em cima da cama. A gente utiliza em quarto casal, geralmente, essas luminárias chegadinhas no teto ou embutidas. Aqui a gente usou esse plafond que a gente utilizou em vários outros ambientes da casa. A gente fez o projeto dessa casa inteira, uma casa enorme. E ele tem esse detalhe, né, na canopla, ele desce de um jeito diferente, fica muito delicado e a gente tem uma iluminação mais aconchegante, a gente não tem simplesmente aquela lâmpada ali solta no meio do teto do quarto, né, que não está compondo. Vocês observam que todo o estilo do quarto, ele tá totalmente coerente, né? Ali ela permitiu que a gente colocasse os boiseries, né, essas molduras de parede, e colocasse tonalidades diferentes na pintura. Para compor, né, foi fundamental para a gente trazer esse resultado totalmente coerente. Mas você nota que a adornagens, os itens estão todos conversando entre si. A gente manteve, né, o azul, porém de maneira minoritária, né, nos porta-travesseiros, né, que ficam mais atrás, numa manta ali nos pés da cama e não ocupando toda a área, toda a volumetria. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse projeto. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações e apertar a setinha de compartilhar. Essa setinha, gente, ela é mágica. Dizem aí, ó, diz a lenda que se você compartilha com muitas pessoas, você vai ser, assim, muito abençoado. Porque a gente quer atingir um máximo de pessoas possíveis, porque todo mundo, gente, merece morar numa casa bem decorada, não morar de maneira improvisada e conquistar o seu próprio estilo de viver bem. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!